O presidente Jair Bolsonaro que sancionou a lei que atualiza as possibilidades de uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. Isso pode permitir que as políticas governamentais do setor sejam financiadas com esse dinheiro e não com orçamento direto do orçamento. Um dinheiro do FUST que está aí previsto há anos, que pode ajudar a promover a democratização da internet e novas tecnologias, troca de sistemas em algumas cidades. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o especialista em tecnologia da informação e inovação, Arthur Igreja. Olá, Arthur, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu ouço essa história do FUST e do Funtel desde que os bichos falavam, né? E o dinheiro esteve lá durante algum tempo, dinheiro que foi depositado pelas empresas de telecomunicação diretamente no fundo, ou seja, não era uma cobrança nova, não tinha taxa a mais, não estava no boleto de ninguém. O dinheiro ia para lá e ele era contingenciado sistematicamente pela Fazenda. Na época, Fazenda, nos governos anteriores, e agora pela economia. A regulamentação, a assinatura do presidente Bolsonaro é um indicativo de que talvez o governo esteja achando que, finalmente, esse dinheiro, que é para isso, seja utilizado para isso, né? Eu concordo contigo, chama muita atenção, porque aqui no Brasil parece que falta dinheiro para tudo. E aí cá estamos em 2020, no meio de uma pandemia, descobrindo que tem lá bilhões de reais que não são usados para absolutamente nada. Então, esse fundo, ele funciona desde o ano 2000, as empresas do setor arrecadam 1% e o dinheiro foi ficando lá. E daí o que acontece? Pouco mais de 300 mil reais foram efetivamente aplicados em projetos de telecomunicação. Esse fundo ele foi criado para levar telefonia fixa. Então imagina, hoje, quem está usando telefone fixo em casa? Pouca gente. O que está faltando é internet, o que está faltando é banda larga na casa das pessoas. Então essa atualização ela já chega tarde. E aí o que acontece? O fundo ele totalizou mais de 20 bilhões de reais. Atualizando os valores, nós estamos falando de mais de 30 bilhões. E 15 desses acabaram sendo usados para pagamento de dívida. Então perceba que é um dinheiro que ficou lá parado, ele não foi usado, não foi destinado para efetivamente melhorar telecomunicações no Brasil. Então, um projeto que tramitou aí por 13 anos e finalmente foi aprovado e sancionado. Um dinheiro que eu me lembro que quando foi aprovado era para espalhar tupi pelo Brasil. Lembra o que era tupi? Terminal de uso pessoal. Orelhão, era para colocar um orelhão a cada 500 metros, 800 metros, 1 quilômetro. Era para universalização, como você falou, da telefonia fixa. Esse dinheiro nunca foi utilizado. Não quer dizer que o dinheiro, se você abrir o cofre, está lá o dinheiro, porque a Fazenda usava, né? A economia, né? O Ministério da Economia usa esse dinheiro para fazer primário. Usa esse dinheiro, né? Financiar outras necessidades. Mas agora o indicativo está dado, pelo menos tem a lei deixando isso acontecer. E se o presidente sanciona, é um sinal de que está de cima a baixo no governo, todo mundo sabendo que o dinheiro deve ir para isso. Para começar por onde? Pois é, e esse dinheiro ele vai ser utilizado também como um fundo garantidor. Então, o interessante é que, além dos investimentos diretos, né, vai ter um comitê gestor para elaboração e aprovação desses projetos, para poder levar a internet para mais lugares, mas ele também vai ter esse caráter. Então, ele vai poder ser administrado por FINEP, por BNDES, por outros entes aí que vão poder ajudar. Então, empresas, provedores que, porventura, não têm acesso à garantia, não têm acesso a capital, para poder levar banda larga, internet de qualidade para mais pessoas. Então, é importante ressaltar isso também. Você falou um ponto que também é interessante, quem pode utilizar esse dinheiro. Eu me lembro que havia uma discussão durante um tempo, nessa transição TV digital, TV analógica, né, se poderia ser utilizado para a universalização da televisão digital, para a utilização do Ginga, que era aquele middleware que fazia, né, a conexão para que a televisão, entre aspas, pudesse falar também e não só... Ou ela pudesse ouvir e não só falar, né? Você mandar mensagens para a televisão. Isso nunca saiu do papel. A utilização desse dinheiro agora pode ser também, por exemplo, para fazer conteúdos ou não? Isso é para a parte de tecnologia da informação propriamente dita?
isso não está previsto. Então, é a tecnologia de fato. Então, tanto projetos públicos quanto privados. Mas ele mantém esse caráter, é muito mais uma atualização do que uma mudança efetivamente uma mudança efetiva de escopo. O que aconteceu é que nós estamos agora finalmente falando daquilo que as pessoas estão usando em 2020. Gi, o que a gente precisa para que a nossa internet seja mais barata, melhor de qualidade e mais rápida? Além da mudança de tecnologia, né, a gente já está com 5G atrasado, a gente está vendo essa discussão acontecer no mundo e a gente só vai ter o nosso leilão, talvez, no primeiro semestre do ano que vem, o leilão das frequências, né, para que passe a ser utilizado pelo 5G. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de instalação, a gente precisa de satélite, a gente precisa do quê? Vale lembrar que alguns países estão testando o 6G, então, e que esse tipo de tecnologia, muito mais do que... Parece que simplesmente nós estamos falando aqui de velocidade maior para vídeos, para escutar música, mas a coisa vai muito além. Tem inúmeras indústrias que são atrasadas pela falta de conectividade. E uma delas, nós estamos falando do campo, do agronegócio, que é tão pujante no Brasil, e a realidade que nós temos de fazendas que têm o verdadeiro estado da arte da tecnologia nas suas máquinas para coletar inúmeras informações, o chamado Big Data, só que esses dados não vão para lugar nenhum. Então é por isso que em outros países você consegue até produtividade que chama muito atenção, porque em tempo real você tem essa telemetria, você tem agricultura de precisão. Eu estou trazendo só um exemplo, mas isso também impacta indústria 4.0, impacta a educação. Quantas pessoas que tiveram tanta dificuldade para acessar as lições de casa, para continuar estudando? A pandemia ela escancarou isso. Então o que o Brasil precisa é de real investimento para levar a internet. Tem uma pesquisa que saiu em agosto do ano passado que 48 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então você imagina, nós estamos falando aí de uma população maior do que o estado de São Paulo, que por alguns momentos parece que o tempo inteiro nós estamos falando de Pix para cá e acesso a conteúdo de lá, e parece que todo mundo está acessando isso. E não, tem uma parte muito grande da população brasileira que simplesmente não consegue acessar. Então, o paralelo se nós tivemos em 2020 educação à distância, é como se o aluno não tivesse o ônibus para ir até a escola. Então, a internet hoje é tão importante quanto isso. Essa parte do agronegócio que eu estava falando, semana passada, 10 dias atrás, nós acompanhamos um teste que está acontecendo no interior de Goiás, o estado, né, em Rio Verde de Goiás, fazendo um teste. Nós estivemos lá em uma grande fazenda, fizemos inclusive a primeira transmissão broadcast em televisão por 5G com esse material, que ainda está em testes no Brasil, porque a tecnologia ainda não foi homologada. Agora, só para a gente encerrar, Arthur, quem vai gerir esse dinheiro? Porque, como você falou, ele tem inúmeras possibilidades de utilização no privado, no público, no agronegócio, Ministério da Agricultura, na universalização da internet nas escolas, Ministério da Educação, utilização nas universidades, Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia. Quem é que vai cuidar disso? É um comitê gestor que é formado com caráter multidisciplinar justamente para poder endereçar essas diferentes demandas. Então, nós teremos participantes de inúmeros ministérios aí que terão voz nesse comitê, inclusive o projeto ele também já prevê qual que é o gasto máximo, que é de 5% do tamanho do fundo, para poder fazer avaliação, a gestão desses projetos. Então, terá também, além desse comitê, esse conselho de gestão, terá também um corpo executivo para poder acompanhar, para poder monitorar o uso desse recurso. Recentemente eu ouvi uma entrevista do ministro das Comunicações, Fábio Faria, dizendo que vai ampliar o GESAC. O GESAC é do começo do século, era o projeto de universalização da internet nas escolas, parece até que vai mudar de nome, que não fique só nisso, já que temos recursos no fundo, que ele seja bem empregado. Arthur, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.